Bem, gente, boa noite. Vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos, produzirmos aqui uma vibração saudável, que possamos, encarnados e desencarnados, sermos envolvidos e tudo que ora acrescentarmos de bom, nos comprometermos e sairmos daqui para colocarmos em prática. O tema é desafiador, mas é objeto de um livro do Adeilson Salles, um livro intitulado Tenho Sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. A obra retrata os textos do Evangelho que, quando são entendidos, fortalecem aquele que compreende para o enfrentamento da ansiedade. Nos mostra o sentimento universal que é a ansiedade. E imagine para nós, brasileiros, que lideramos o ranking e estamos em primeiro lugar no mundo como o povo mais ansioso. Grande prêmio, né? E estamos em quarto lugar no mundo como uma sociedade depressiva. Isso tudo demonstra o valor dos estudos dessa noite. E é importante analisarmos o momento registrado no Evangelho. São 2 episódios, no Evangelho de João, no capítulo 4, e no Evangelho de João, no capítulo 16. 2 passagens em que Jesus pede água. A primeira no Poço de Jacó. O Poço de Jacó fica na Samaria. Os samaritanos, oriundos desse lugar, eram odiados pelos judeus. E Jesus, judeu, costumava passar pela Samaria. Registrou lições extremamente valiosas, não só esse diálogo com a mulher samaritana no Poço de Jacó, como a parábola do bom samaritano, né? Ele ainda chama de bom samaritano, fazendo uma análise do religioso, né? Do sacerdote, do levítico, que recusa assistir o caído, e que o samaritano, que era odiado pelo judeu porque não aceitava a Torá, se separa das 12 tribos de Israel e então passa a ser odiado. E é neste momento em que Jesus se assenta na beira do poço de Jacó, e a mulher samaritana, quando vem buscar água, ele então pede água a ela. E ela estranha, mas você, judeu, se referir a uma mulher samaritana, ela é estranha, né? E ele então insiste, querendo aquela água, e depois diz que a água que ele tem para dar é aquela que, se ela beber, não terá mais sede. Ela acha estranho isso, né? Mas que água é essa que eu beber não terei mais sede? Então me dá ela. E é muito valioso a gente refletir sobre essa água que Jesus tem para nos dar, que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede. Por conta de que os processos de ansiedade pelo qual a humanidade moderna está inserida, reflete justamente o reflexo da falta de entendimento dessa água que Jesus oferece. Porque a gente quer sempre algo
em que possamos consumir e resolver tudo. E não costumamos refletir sobre o nosso papel. E Jesus fala da mulher, né? Então vou chamar o meu esposo. E Jesus diz, mas você não tem esposo, né? Você teve 5. E ela então desperta para a beleza profética do Mestre e sai depois a bater as portas em Samaria, dizendo que o Messias tinha chegado. Ela percebeu aquilo a que ora Jesus estava oferecendo. Em um outro momento, lá no capítulo 16, João vai retratar o momento da morte de Jesus crucificado, depois da humilhação, do flagelo, do sofrimento. Ele então diz ao centurião que o vigiava, tenho sede. E ele molha uma esponja em vinagre e dá para o Cristo beber. E Jesus diz, Pai, está tudo consumado. Olha, quando Jesus pede água, aí dá vinagre, Jesus diz, está tudo consumado. A ti entrego o meu corpo e o meu espírito. Isso chega a ser poético. Se pararmos para analisar os nossos conflitos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades. Porque a ansiedade, todos nós os temos. Todos nós temos ansiedade. E a obra retrata o momento de ansiedade de Maria de Nazaré, de Pedro, de Lázaro, o momento de ansiedade de Maria de Magdala, de Bartomeu. Vai retratar esses desafios a que todos nós estamos inseridos. Nós sofremos a ansiedade numa notícia que aguardamos, numa prova que iremos fazer, numa entrevista de emprego quando estamos desempregados. Nós todos passamos pela ansiedade. Jesus passou pela ansiedade, mas Jesus foi se recolher, Jesus foi orar. Nenhum momento no texto evangélico diz que Jesus andava de um lado para outro, que Jesus estava a roer as unhas, mas que Jesus se recolheu. E é tanto que ele, em oração, no Monte Tabor, quando vê, diante da sua mediunidade, tudo que lhe aguardava, todo o sofrimento que teria que enfrentar, ele diz, Pai, afasta-te de mim este cálice. Mas, resignado, compreendendo o seu papel, complementa, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Aí está o roteiro para libertar toda e qualquer pessoa de uma crise de ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a exigência para que aconteça aquilo que nós queremos. E jamais alguém vai se manter em uma crise de ansiedade quando é capaz de forma sincera, dizer que seja feita a tua vontade e não a minha, porque a ansiedade é querer que seja a minha vontade estabelecida. Observemos como isso faz tanto sentido. E embora as religiões tenham prejudicado muito o pensamento e a filosofia de vida ofertada por Jesus, porque a gente criou um céu, porque a gente quer tudo automático, e Jesus, ele nunca disse aquilo que ninguém deveria fazer. Ele perguntava o que é que queria que ele fizesse. E isso é muito importante, é isso que preconiza a doutrina espírita.
o estudo, a análise, o entendimento, porque embora estejamos reunidos em nome de Jesus, nós não conseguimos de forma igual absorver a lição. Estamos em estágios conscienciais diferentes, porque somos individualidades, e isso não quer dizer que sejamos melhores uns do que os outros. São momentos de concretização, de realização íntima. O Evangelho é essa cartilha, e a gente, de forma simplória, se coloca sempre fora desse Evangelho. Imagina que os milagres irão acontecer e realizarão as mudanças a que almejamos, sem que a gente participe. E isso é impossível. E isso seria uma agressão à própria harmonia, que precisa partir de nós, do nosso íntimo, da nossa essência, daquilo que somos, na sinceridade do que queremos. Quero que o meu casamento seja perfeito. E o que você tem feito para aperfeiçoar o seu casamento? Eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem. O que você tem feito? Como você tem se empenhado? Porque, olha, aí vai depender do querer do outro. Porque eu só posso propor, eu não posso decidir pelos meus filhos. Estão sob a minha guarda, mas para que eu influencie. Não é para que eu viva por eles. E se, ora, o próprio Evangelho vai dizer, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, que o filho ingrato, se os pais fizeram tudo que estavam ao seu alcance, estão isentos da responsabilidade. Mas aqueles a que ora poderiam ter feito e não fizeram, esses sofrerão. E o próprio Evangelho vai dizer que lá na frente, sofrer o próprio descaso a que eles fizeram, agiram. Então nós precisamos entender todo esse processo. E como é que a gente desperta nessa sede a que Jesus nos pede? A gente vai encontrar um relato histórico muito bonito de uma jovem albanesa dentro de um trem. E o trem estava tão lotado que tinha pessoas em cima do vagão. Era muito comum isso, num país muito pobre, onde a dor, o sofrimento, a exploração é tão contundente ao povo. Então, aglomerados em uma locomotiva para levá-los a um destino, estava com o dobro de pessoas no qual caberia naquele veículo. E, no entanto, aquela ainda jovem albanesa, apertada, as pessoas suadas, o mau cheiro, o barulho da conversação, cada um expondo a sua dor e a sua ansiedade, e a mulher nobre que trazia valores orava, e na mente dela ela pensava em Jesus, Jesus crucificado. E naquele momento, mesmo diante daquele lugar insalubre, tão difícil, ela ouve uma voz: tenho sede. E ela reconhece que era a voz de Jesus falando com ela, ela desperta, mas olha para os seus irmãos sofridos e marcados pelo sofrimento. E ela então ali consegue entender. As pessoas, de igual forma como Jesus crucificado, tinham a sede do amor, a sede da solidariedade. E ela, então, naquele instante, faz uma pergunta a si mesmo, conforme Paulo fizera na estrada de Damasco, registrado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que queres, Senhor, que eu faça? E ela desce, quando chega ao seu destino, agora compreendendo qual seria a sua missão. Dedicar-se a todos os sofridos que cruzassem o seu caminho.
E isso foi no dia 10 de setembro de 1946. Ela tinha 36 anos. No ano de 1979, Madre Teresa de Calcutá, a mulher que entendeu o apelo em que lhe falava na alma, tenho sede, reconhecido pela humanidade, ganha o Prêmio Nobel da Paz. Morre no ano de 1997. E no ano de 2016, a Igreja Católica canoniza, reconhecendo a santidade de sua vida. Não se tornara santa porque houve um reconhecimento da Igreja Católica. Tornara-se santa pela verdade a que ora compreendeu o apelo de Jesus, que lhe dizia que tinha sede. Todos nós temos sede. Todos nós. E isso anima a alma inserida no progresso. Essa lei divina que move as coisas. Muitos de nós estamos vivendo aquilo a que a obra vai chamar de ilusão da ansiedade, em que nós criamos as ansiedades para mantermos tudo dentro do aspecto material. Então a gente se recusa a envelhecer o corpo, a gente se recusa a viver situações oriundas da própria passagem da vida, e a gente exige que as coisas sejam conforme são estabelecidas pela moda, e aí pelo comportamento egoísta, narcisista, e a humanidade, então, entra em conflito, desenvolvendo a ansiedade por conta dos seus interesses, sem compreender os seus objetivos. Porque nós estamos revestidos em um corpo, nós não somos um corpo. E ainda bem, né? Já imaginou, embora a gente queira tanto ser esse corpo, e é impressionante como a gente quer tanto esse corpo, né? Mas esse corpo está fadado a envelhecer, a adoecer e a perecer. E nós, ainda assim, queremos tanto que a nossa vida esteja atrelada a esse corpo. E isso, gente, é tão verdade. Veja só, esses dias em nossa reunião mediúnica, apresenta-se um espírito que apontava em volta dele e dizia que ali estavam os seus companheiros todos sofridos porque foram abandonados pela família. Ele então era uma pessoa, se via uma pessoa idosa que estava em um abrigo para idosos. E ele dizia, eu também vim parar aqui abandonado pelos meus, mas eu não sofro. Eu não sofro. E estes estão a sofrer porque os filhos não vêm visitá-los. Veja só o que é a consciência da vida do corpo. E aí eu então o interrogo, e você esteve doente para poder aproximá-lo da morte do corpo? Ah, meu filho, na minha idade estamos sempre doentes. E você tem medo da morte? O que é que você acha que acontece depois da morte? Ah, tudo acaba, né? Não é assim? Então eu já estou próximo. Mas será que o seu corpo não morreu? Porque eu não posso dizer que ele tenha morrido, né? Porque ele não morreu. Será que o seu corpo morreu? E ele me disse assim, olha eu aqui falando, meu filho. Veja o que é, né? E aí depois, olha, não, mas somos um espírito imortal, nós nunca morremos, morre o corpo e nós nos livramos do corpo. Não é preciso mais ter a idade do corpo, não é preciso mais ter o adoecimento do corpo. Do espírito, ele não adoece, o espírito não é matéria. Ah, é muito difícil entender isso. E aí eu disse assim, então vamos fazer uma prece. Tem alguma coisa que você tenha vivido, ainda que seja lá na sua infância,
que te faça bem você lembrar. Faça isso ser verdade em sua mente agora. Lembre desse momento, quando comungarmos com essa prece. Aí ele me disse, do meu pai, quando eu disse a ele que queria casar. E ele me disse, case meu filho, eu vou te ajudar. Veja só, gente. Estamos falando de um idoso que estava no abrigo. E veja quanto tempo tinha isso e que marca tão forte na sua alma. E aí eu lhe disse, então vamos orar, quem sabe o seu pai não vem te visitar. Mas ele está morto. E aí começamos a orar. E nesta hora ele cai em prantos e grita, meu pai, mas você não está morto? Veja o que era a mente aprisionada à vida material. E o quanto é libertador a revelação dessa doutrina que vem nos convidar a sairmos desse casulo e olharmos para os horizontes, para esse universo da casa do Pai que tem muitas moradas, para abrigar cada um de nós na devida situação, mas sempre com fraternidade, com respeito e com muito carinho. Porque o sofrimento não é a vida, o sofrimento não é o acontecimento, o sofrimento é uma decisão de cada um. Veja que coisa tão incrível, gente. O sofrimento não é retratado pelo acontecimento. Porque duas pessoas vivem o mesmo acontecimento, ainda que seja grave. Um perdoa e segue feliz, e o outro abraça-se e revive aquela dor e mergulha no sofrimento atroz. Então não foi o acontecimento que lhe causou o sofrimento, porque o mesmo acontecimento não fez com que o outro seguisse em paz e feliz. Agora nós, como uma sociedade ansiosa, precisamos fazer essas reflexões diante daquilo que causa o desconforto, diante daquilo que incomoda, daquilo que tira o nosso sono, afasta o nosso apetite, atrai as dores do corpo e altera a nossa pressão arterial e faz com que entre em colapso o funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então observemos que aquele recolhimento de Jesus, quando vai orar, o quanto isso faz tanto sentido, e a gente não percebe o quanto a comunhão com esse universo é tão importante. Mas na hora do conflito, na hora da agonia, o marido inconsequente, a mulher ciumenta, o filho desobediente, o patrão exigente, eu moro longe, eu tenho dor no pé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente diz uma coisa que nunca ouvimos Jesus dizer, por que comigo? Porque, gente, afirmar isso porque comigo é negar a experiência ofertada por Deus. É dizer que não entendemos a função da vida, porque a gente não quer os desafios que orienta, que nos torna melhores, mais fortes, mais dignos. E por isso precisamos passar pelas valiosas lições. A mulher simples, dentro da locomotiva, despertou para o apelo de Jesus. E nós? E quanto a nós? O que estamos querendo? A selfie que possa ser vista por milhões, reconhecida, a beleza externa, a que nos preocupa tanto e dedicamos tão pouco tempo para a beleza interior. Essa que é a obediência e a resignação da vida. Porque vamos manter realmente esse corpo jovial, gente? Como conseguiremos mantê-lo? É impressionante, né? Os famosos que têm recursos financeiros e que estica, né? Um amigo querido da minha alma
que é um homem de recursos, fez, né, esses esticamentos todos, que é válido, quem pode, quem quer. É importante compreender que é um espírito. Isso se vai melhorar a autoestima, que bom. E eu sempre brinco com ele dizendo que as peles que tiraram dele era capaz de fazer uma criança de 10 anos. Isso para que a gente possa compreender que, olha, se eu vou melhorar o sorriso, se eu vou melhorar alguma coisa, que ótimo, isso não tem nada de ruim, desde que esteja inserido um pensamento de equilíbrio, desde que tenha um sentimento compreendendo que, olha, eu não poderei frear a natureza, e os valores da vida, elas se modificam. Quando a gente alcança a terceira idade, é para ter a conquista da serenidade, para que as pessoas nos procurem para nos ouvir, porque é aquilo que nós temos a oferecer. Não temos mais o vigor nem a beleza, mas é preciso que tenhamos a sabedoria, para que os demais possam querer nos interrogar sobre as suas dificuldades e conflitos, entendendo que terá um bom roteiro ofertado por aquela pessoa que alcançou a sabedoria. Então, observemos como esse evangelho é luz. Nós vamos colher a moral dos ensinos evangélicos na passagem da mulher hemorroíça. A mulher que sangrava durante 12 anos. Gente, à época, no período menstrual, a mulher era vista como impura. E a lei dizia que ela tinha que ficar 7 dias trancada, sem tocar em nada, porque tudo que ela tocasse era impuro. Se alguém tocasse naquilo que ela tocou impura, ficava impuro. E se fosse um homem, teria que tomar banho, trocar a roupa e permanecer impuro até o final da tarde. Isso está lá no livro Levítico, o livro das leis. Esse era o comportamento. A mulher que sangrava não se entendia o que era aquilo. Achava que era impureza, coisa do mal, por isso que não podia tocar em nada. Imagine uma mulher que sangra por 12 anos. E o Evangelho vai dizer que esta mulher gastou toda a fortuna que tinha com a medicina e não resolveu. Nós estamos sangrando com o nosso egoísmo. Nós sangramos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa falta de tolerância. Mas veja, a mulher que não podia sair, ficou sabendo que Jesus viria. E ela diz a si mesmo, depois de ter procurado todos os caminhos: Senhor, sei que se tocar-te nas tuas vestes, ficarei sã. Imagina só que coragem. E ela enfrenta a sociedade, ela vai até ele. E foi tão sincera que quando tocou em suas vestes, parou Jesus. Veja que não foi uma ação de Jesus não, gente. Jesus sequer estava pensando nela. Jesus passava, alguém tocou em suas vestes e ele disse: quem me tocou? Ah, Senhor, mas todos que tocam, uma multidão em sua volta. Não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtudes de mim. Veja só o que é a pureza do coração, a sinceridade do esforço. Ali estava uma mulher vista pela sociedade como uma mulher impura. E o seu gesto de coragem, de enfrentamento à sua situação, não se desesperou. Foi buscar aquele que ia lhe dar a condição e toca-lhe. E sai virtudes do homem puro. E ele queria saber de onde foi. E encontra a mulher que diz: foi eu, Senhor. A tua fé te curou do teu mal. Veja, foi a fé dela que produziu isso.
Mas a doutrina espírita vai nos apresentar a fé raciocinada e vai nos dizer que a fé cega nos leva ao fanatismo. É preciso compreender. E a mulher, mesmo com uma enfermidade que lhe fazia sangrar durante 12 anos, onde não podia estar com as pessoas, onde era humilhada, vista pelos seus como uma mulher impura, foi buscar a sua cura pela coragem de enfrentar todas as adversidades para se encontrar com Jesus. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para nos encontrar com Jesus? Sem ter nenhuma conexão religiosa. É a intimidade de cada um agora com o que representa Jesus. Porque os templos religiosos, as instituições, é para que nós aqui nos organizemos para a realização junto com aquilo que significa Jesus para as nossas vidas. Então, é o coletivo, mas cada um de nós intimamente precisa trabalhar os seus conflitos, as suas dificuldades, as suas dores, aquilo que nos leva à vivência da ansiedade, para que, utilizando esse evangelho, a gente possa construir a nossa cura, que é a fé no entendimento. E a doutrina espírita vem nos ajudar, porque quando nos revela e nos mostra de forma prática e clara que a vida não é o fim, a morte não é o fim da vida, tudo precisa ser diferente. Como é que nós iremos nos apresentar quando o nosso corpo parar de funcionar? E eu posso garantir aqui, gente, todos nós viveremos mais cedo ou mais tarde essa experiência. E quando é que nós iremos nos preparar? Quando acontecer? Mas será que vai dar certo isso? Não convém que tenhamos uma fé raciocinada para compreendermos que precisamos fazer alguma coisa para que nos estejamos preparados no momento em que fomos convidados? Porque algumas vezes sinto algumas coisas e não sei, identificar muito bem se é da alma, se é da mediunidade, se é do corpo, mas muitas vezes fico imaginando, meu Deus, será que já vou desencarnar? E talvez muito de nós estejamos vivendo isso. Senti uma pontada no coração aqui no momento da prece. E aí eu disse, meu Deus, no momento da prece tem que ser coisa boa, né? Mas tudo isso para que a gente possa entender que é a sinceridade dos nossos estágios. Não vai adiantar, Senhor, Senhor, que o próprio Evangelho vai nos dizer, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai que estás no céu. E aí o que é fazer a vontade do Pai que estás no céu é cumprirmos as leis. Então nós estamos inseridos às leis e precisamos cumpri-la. E Jesus disse que não veio mudar as leis, veio nos dar condição de cumprimento. E o cumprimento é justamente no desafio. Um grande amigo lá da nossa casa espírita, um dos fundadores do espiritismo em nossa cidade, idoso, aí teve um AVC e ficou tetraplégico. Do pescoço para baixo não mexia. Ia visitá-lo e ele me dizia, eu peço a Deus para morrer, porque a mente não foi afetada. Olha que sensação, gente. Para ele tinha o corpo e queria levantar e queria sair e não conseguia mexer nada. E aí eu dizia, aproveite esse momento. Sei que é muito difícil viver uma experiência como essa, mas Deus
compreende as razões pelo qual lhe colocou neste estágio. Agora se relacione consigo, apague todas as arestas, todos os conflitos, se liberte do corpo no momento em que estiver extremamente feliz. Desencarna, no dia da sua morte não pude ir, tinha passado por um processo cirúrgico, não pude ir me despedir do meu amigo querido. Algum tempo depois, ele veio até mim na nossa reunião. Que surpresa maravilhosa! E me disse: vim te agradecer pelas palavras todas as vezes em que me visitou. Fazíamos o evangelho, aplicava-lhe um passe, e ele via as lágrimas descendo emocionado. Como eu fiquei feliz de compreender que as visitas e os diálogos tinham fortalecido uma amizade de alma, porque ele devotava profundo respeito, porque foi um dos pioneiros a acender esse estandarte do pensamento espírita em nossa cidade querida. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre o nosso papel diante dessa vida que se apresenta. Que nós só planejamos e só almejamos facilidades. E é isso pelo qual sonhamos, mas que a vida parece teimosa e caprichosa, nunca nos oferece esse caminho. E nós precisamos transitar superando esses desafios, cada um a cada dia, e se fortalecendo na oração e na compreensão desse amor ofertado, porque aí será a construção da verdadeira cura. E que todos nós precisamos entender o que seja estar curado. E por falar nessa cura verdadeira, queremos encerrar a nossa fala abrindo um livro lindo, que tem a assinatura de um espírito que estuda Jesus há mais de 250 anos, Amélia Rodrigues. É uma alma que toca o meu coração. Tenho todas as obras dela. Viajo, mergulho e me emociono com a forma poética como ela descreve as passagens de Jesus. No último livro dela, nas mãos saudosas do nosso querido Divaldo Franco, no novembro passado, ele lança o essencial. E tem um capítulo nesta obra linda intitulada A Verdadeira Cura. E ela fala de um homem de Sidon, a cidade bela à margem do Mediterrâneo, que ia a Jerusalém caminhando, mas ele tinha lepra, estava em um estado avançado. Ele caminhava à noite e durante o dia, por causa do sol, se escondia, com febre, úlceras abertas, que tinha odores terríveis. E ele ouvira falar de Jesus, que Jesus, de forma surpreendente, tinha feito com que surdos voltassem a ouvir, cegos a enxergar, endemoniados recobraram as suas consciências, sem que ninguém pudesse entender como se processava isso. E aquele homem caminhava na estrada até Jerusalém e dizia: mas ele é um descendente de Davi, eu sou um estrangeiro, como ele poderá fazer alguma coisa a mim, se eu nem sequer conheço a legislação de Davi? Olha a ansiedade. Era um homem que tinha vivido os mais terríveis sofrimentos, e pensar ali naquele instante consigo mesmo, o momento em que a primeira mancha surgiu no seu pescoço, e volumou-se
caminhou pelo seu corpo e a febre começou a surgir, até que em um dado momento sua esposa grita: leproso! E a sua fala de fúria fez verbalizar além da sua pequena choupana. E a aldeia, então, dos seus, daquele em que ele cresceu junto, pega os pedregulhos para expulsar o mal da sua aldeia. E a pedradas, ele salta pela janela de sua casa e foge, aos berros da esposa e dos filhos. Carregava essa lembrança que corroía a sua alma mais do que a própria lepra. Chega em Jerusalém. Tinha sofrido os mais terríveis ataques, porque o seu corpo fedia. E ele, então, estando à beira do lago, embaixo de uma figueira, espera o momento que uma pequena multidão esperava Jesus. Daqui a pouco as pessoas começaram a chegar e ele a se esconder. Quando, de repente, sem saber explicar como aquilo acontecera, Jesus sobe em uma barca, abre os braços e diz: eu vim para que tenhais alegria. Aquele homem foi arrebatado por uma vibração que não entendera. A multidão que ali estava presente, tanto barulho, e ele disse que de repente o silêncio tomou conta do ambiente. As crianças que choravam e que gritavam aquietaram-se. Até os endemoniados pararam, como se fosse um milagre. Viu os cabelos encaracolados, longos sobre os ombros, a barba que se misturava com aqueles cabelos, os olhos como duas lâmpadas acesas. E quando aquele homem estende os braços, como se estivesse a abraçar a multidão, ele foi arrebatado, e os seus olhos, que não choravam há muito, porque as dores já tinham secado tudo que ele chorara, escorriam de 4 em 4, lavando as feridas abertas pelo mal de Hâncio. E Jesus, então, diz: eu vim para que perdeis o medo dos maus e de suas maldades, porque eles é que são infelizes e ainda não sabem. Colocarei vocês em um rebanho, e serei o pastor para direcionar todos vocês, aqueles que quiserem amar, porque é o amor que vai salvar todas as vidas. Todos arrebatados por aquele discurso que não vinham de forma fonética no som das palavras. Éramos todos embriagados pela vibração de uma alma que vibrava diferente. Ele, então, atônito, perplexo com o que vivera, quando de repente alguém do seu lado grita: ó Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, porque fui acometido pela lepra. Ele tremeu. Naquela hora a multidão se abriu, e aquele homem com um cajado, corcunda e acabado carcomido pela lepra, foi até Jesus. Todos pararam com medo do homem leproso. E, no entanto, diante de todos, Jesus, de forma amorosa, o abraçou. Olhou e disse: fique sã, em nome do meu Pai que estás no céu. Aquele homem foi visto por todos as suas carnes tremerem, as feridas expostas fecharem diante dos olhos, sem ninguém pudesse compreender o que acontecera. E o homem que ora estava corcundo, ergue-se e aos berros grita: Hosana, eu estou curado. E a multidão então enfurecida grita: Hosanas aos céus, porque ora alguém veio acabar com a dor da humanidade. Até então os homens viam apenas as dores do corpo, mas Jesus estava querendo convidar os sofridos
para compreender o que seja a verdadeira cura. E começou, um a curar as suas dificuldades. O leproso de Sidom, paralisado, não teve forças para dizer alguma coisa. Baixou a sua fronte e começou a chorar. Quando abre os olhos, assustados, Jesus está diante dele. E lhe diz: o que queres que eu faça? Aquele homem se remeteu à sua expulsão no pequeno vilarejo a que vivera, espantado pelos seus, viu os seus filhos em sua mente, a esposa aos berros, e disse a Jesus: que eu tenha paz, Senhor, que eu tenha paz. O homem esqueceu da lepra, esqueceu da morte, esqueceu de toda a ansiedade que corroía a sua vida. Queria a paz interior. Jesus, de forma angelical, sorri para aquele homem que entendia a proposta de Jesus e lhe diz: mas eu quero que tu seja curado. E as carnes dele agora começam a tremer, como uma ordem de um Espírito Supremo que domina a ciência, que faz com que as células lhe obedecessem. E aquele homem começa a suar, lavando todas as suas chagas, e diz que foi abraçado pelo anjo da cura e se viu curado. Mas ficou mudo, queria prostrar-se aos pés de Jesus, ajoelhar-se, dizer coisas que não podia dizer. O que se pode dizer numa hora dessa? E, no entanto, Jesus o ergue, olha para ele e diz: eu te conheço desde ontem. Segue em paz, com a paz do meu Pai, que alcança os corações daquele que nele crê. Vai e nunca esqueça de amar. O homem, humilhado por todos numa vida difícil, agora compreendera tudo o que lhe acontecera. Volta a Sidom e monta um abrigo para assistir, amparar e acolher e amar todos os leprosos que chegassem até ele. A Amélia Rodrigues vai nos dizer que muitos naquele dia foram curados por Jesus, mas depois caíram nas suas imperfeições. Mas aquele homem levou cravado na sua alma a palavra em que eu te conheço desde ontem. Vai e nunca mais deixe de amar. Queremos, meus queridos, nesta noite, dizer-vos que Jesus diz todos os dias a todos nós: por mais difícil que estejamos a enfrentar as dificuldades, eu te conheço desde ontem. Amem, pois o amor resolve todas as coisas. Muita paz.